innovación y sostenibilidad, en donde hablaremos de novedades y tendencias en el universo de las pinturas, y también se presentará el foro y primer premio Paint y Pinturas. Hoy nos acompañan Agnelo de Barros Neto, que es CEO de Agnelo Editora en Brasil, y también nos acompaña William Saraiva, que es consultor también en W2S, quien nos va a contar un poquito sobre cómo están las tendencias y novedades en el universo de las pinturas. Entonces, sin más, yo creo que Agnelo ya te doy la palabra y William también para que se presenten y puedan compartir con nosotros la información del día de hoy. Y antes de empezar, mentira, quiero decirles a todos que en la parte de arriba de su pantalla van a encontrar tres punticos que dicen más. Ahí pueden poner clic e ir a idiomas y voz para activar los subtítulos en caso de que lo necesiten. Nada, ahí les aparece activar subtítulos, simplemente los activan. Ahora sí, Agnelo, te doy la palabra. Sí, buenos días, María José, muchas gracias. Espero que todos se encontrem bem. Em primeiro lugar, eu quero já pedir desculpas por meu espanhol e dizer que é um prazer falar com vocês. Primeiro, quisiera agradecer pelo apoio que hemos recebido em seu país, especialmente de Acoplástico, Acopinturas e a CTR. Meus agradecimentos especiais a Maria José e a Dairo Naranjo. Muitas graças mais uma vez por sua gentileza em nos apoiar. Eu vou... William, quer se apresentar agora ou depois em sua apresentação? Está sem som, William. Depois, sim, quando depois... começar a apresentação, sim, melhor. Está bem. Eu vou compartilhar agora os slides. Um minuto, por favor. Está bem para vocês? Sim. Sim? Então está bem. Vou falar agora um pouco de Agnelo Editora e Eventos, editorial Eventos. Desde há 20 anos, Agnelo iniciou sua jornada com forte presença no cenário editorial brasileiro e se consolidou como referência em segmento de pinturas. O legado consolidou como referência em segmento de pinturas. Esse êxito se celebra especialmente por meio de renombrada revista Paint Pintura, que se hizo um veículo essencial aos profissionais de pintura, porque oferece um conteúdo de alta qualidade e se mantém as últimas tendências e inovações do mercado. Esta é a primeira portada da primeira edição, em março de 1993. Essa pintura não só informa, sino também inspira, conecta profissionais, empresas e instituições em um ambiente propício ao crescimento e perfeccionamento mútuo. Ao longo desses 20 anos, a publicação desempenhou um papel fundamental. Agnelo, sí. Voy a interrumpir un momento. Es que se está escuchando y se está viendo tu imagen borrosa. No sé si sea cuestión de la conexión. Se está escuchando un poco mal el sonido. ¿No está bien las imágenes? No, pero de pronto, ¿cómo se está escuchando mal? No sé si sea por señal. No sé si quitamos las cámaras para ver si funciona mejor. Porque esa pelea se le escucha perfecto, ¿no? Porque aquí sí se le escucha bien. ¿Ustedes escuchan bien? Ángelo, ¿estás ahí? Sí, yo escucho bien. Yo voy a cerrar la compartilhamento para que fique mejor, ¿sí? Okay, yo creo que mejor Agnelo, que pueda cerrar tu cámara para que se escuche quitemos mejor. todas las cámaras. Con eso tal vez se escucha mejor.
Onde parar a minha câmera aqui? Está em cima, Agnello, na barra Sim. superior. Sim? Cerrei da Câmera, câmera, microfone. Sim, já encerrei da câmera. Agora. Y también que está? todos los, y que también, Me escucha también que bem? todos, Bien agora? sí, sí, sí. Listo. También que todos los demás cerremos nuestros micrófonos para que no haya interferencia. Sim, eu vou tentar compartilhar novamente, ok? Perfecto. Ahí te escuchamos bien, gracias a Enel. Sim. Como está agora? Mejor. Mejor. Ya, ahí ya te escuchamos. Bien. Sim. Bom, eu vou ver acá, a lo largo de esses 28 anos, a publicação desempenhou um papel fundamental na disseminação de conhecimento e promover boas práticas na indústria de pinturas. Como parte do contínuo compromisso com a excelência e a promoção da inovação, Agnello Editore Eventos criou o prêmio Paint Pintura, atualmente em sua 28ª edição, que reúne cerca de 800 profissionais do setor de pinturas em Brasil. E também outras pessoas vêm de outros países para a arena, para a cerimônia de premiação. A iniciativa busca reconhecer e homenagear as companhias e os profissionais que se destacam em áreas como investigação, desenvolvimento, sustentabilidade e responsabilidade social, impulsionando a indústria de pintura a alcançar níveis cada vez mais elevados. Ademais de celebrar conquistas individuais, o Prêmio Paint Pintura também fortalece o sentido de comunidade dentro do setor, já que incentiva a competência saudável e a constante búsqueda por inovações que contribuem ao avanço da indústria de pinturas em Brasil. A Agnello Editorial e Eventos Inclusores demonstra que está comprometida em compartilhar conhecimento e a levar a cabo os fóruns sobre tecnologia e gestão em pinturas. Já se realizaram 67 fóruns regionais e um fórum latino-americano. Tais eventos que têm lugar em todas as regiões do Brasil proporcionam um espaço valioso para intercâmbio de ideias, experiências e insights entre profissionais do setor. Os fóruns se converteram em uma plataforma dinâmica para discutir desafios comuns, explorar soluções inovadoras e fortalecer a rede de contatos entre seus participantes. Você pode ver que temos uma participação muito grande em Brasil, em muitas cidades, e que os eventos se repetem a cada 2 anos, e isso ajuda muito em desenvolvimento do setor. Esta iniciativa, además de promover a disseminação de conhecimento técnico, impulsa o desarrollo sustentável e a competitividade da indústria brasileira de pinturas. Ao cumprir 28 anos, a Agnello celebra um caminho marcado pelo comprometimento com qualidade, inovação e promoção do conhecimento. O legado construído durante quase 3 décadas é um testemunho do importante rol que desempenha a empresa em el fortalecimento e avance contínuos da indústria. Que estes anos de êxito inspirem futuras conquistas e contribuições significativas ao setor. E agora temos a expansão de horizontes com o segundo Fórum Latino-Americano em Bogotá. Transcende as fronteiras, lo prova o segundo fórum que terá lugar em Bogotá nos dias 20 e 21 de novembro deste ano. O evento representa um rito que estende os esforços da empresa mais allá das fronteiras brasileiras, com o objeto de compartilhar conhecimento sobre tecnologia e gestão em pintura em toda a América Latina. O fórum proporciona uma plataforma única para profissionais da indústria
acadêmicos expertos em el área, además de promover o intercâmbio de ideias e experiências e fortalecer os laços colaborativos entre países latino-americanos. O segundo fórum terá lugar pela primeira vez fora do Brasil, em Bogotá, como disse, Colômbia, em hotel Double Tree by Hilton. E também a cena e a premiação. O mercado colombiano de pinturas é o segundo de Sudamérica e o terceiro de América Latina. Le sigue Brasil e México. O setor de pintura de Colômbia deverá ou seriou por em cima de $1.000 milhões de vendas e se projeta um volume de crescimento de 2,8% ao ano, promédio, em estes 5 anos, superior, portanto, ao promédio de Sudamérica, estimado em 2,5% ao ano. O fórum contará com uma programação que inclui conferências técnicas e de gestão, destacando as últimas novidades de los provedores de produtos e serviços para a indústria de pinturas. Además, líderes da indústria de pinturas discutirão temas atuais que orientam o mercado em los próximos anos. Também haverá um painel com líderes técnicos de suministro para abordar questões de otimização em suministro de matérias-primas e insumos. Se explorará a possibilidade de produzir novos produtos, tanto tradicionais como de fontes renováveis, assim como a incorporação de novos provedores para satisfazer as demandas atuais e futuras do mercado. Además, haverá um painel com os presidentes das principais entidades de Latinoamérica, tales como Plástica, Pinturas, Abrafat, a CTR, Latimpim e Star. Todos estes como são apoiadores institucionais de los eventos. Ante a enorme importância do mercado de pinturas de Sudamérica, por a quantidade de indústrias atuantes que sobressalem no setor, a Gnelli Editora reconhece esse dinamismo e institui o primeiro Prêmio Pintura Bogotá, Colômbia, que vai agraciar as empresas e profissionais que mais se han dedicado ao mercado em Colômbia. O evento é uma versão internacional de Prêmio Pintura, consagrado com o Oscar do setor de pinturas em Brasil, que chega à sua 28ª edição. Foi criado para prestigiar as empresas provedoras de matérias-primas, assim como os profissionais destacados durante o ano em favor do desenvolvimento sustentável da área, además das melhores indústrias de pintura. A entrega do prêmio terá lugar no Cierre del Fórum Latino-Americano em dia 21 de novembro de 2024, no mesmo lugar do fórum, em Double Tree by Hilton, e vai reunir os representantes das companhias mais importantes da cadeia produtiva de pinturas da região. Maria José tiene o link, pode compartilhar com vocês depois de me fala. As categorias do prêmio são as seguintes, né? Aditivos, biocidas, cargas, dióxido de titânio, distribuição de produtos químicos, envases metálicos, máquinas e equipamentos, pigmentos, resinas, solventes, e também haverá premiações para as principais indústrias de pinturas por segmentos: pinturas decorativas, pinturas industriais, pinturas automotivas e pinturas para a moveleira, e também as personalidades, os profissionais que mais se destacam em Colômbia. A programação do primeiro prêmio Pintura Colômbia, dia 15 de março, nesta semana, é o começo da encuesta. Dia 30 de agosto de 2024, término da encuesta. De 10 de setembro de 2024, divulgação dos finalistas. E dia 21 de novembro, uma grande cena, um grande encontro.
e a cerimônia de premiação. Senhores, temos também agora falar um pouco com quais são as empresas que estão agora apoiando e patrocinando o evento. Tem muito mais que vão confirmar a participação. Temos agora BASF, Covestro, Dynatec, Lances, Tronox, Vana Química, Caldic, o apoio das principais entidades de América Latina. E também já temos a participação das empresas Novol, Pinturani, Pinturas Glass, Topabon, Pintuco, Pintura Super, Sapolin. E nós esperamos que outras empresas também venham a participar com nós. Importante destacar que o evento é patrocinado por as empresas provedoras de matérias-primas, equipos, embalagem, e que não há custo para a participação da indústria de pinturas. Todas as pessoas da área de gerência, de diretoria, gerência, as pessoas de laboratório, área de compras, podem participar e não tem custo algum. É uma participação gratuita e que, dessa forma, podemos democratizar a participação de muitas pessoas, muitos profissionais que possam trocar informações, conhecimento e fazer um grande evento em Bogotá, em Colômbia. Assim espero. E espero também que vocês todos participem conosco desse grande desafio, esse grande projeto que é cada vez mais melhorar o nível do mercado de pinturas em Latinoamérica. Muitas graças. Agradeço a atenção de vocês. E se tem alguma dúvida, estou à disposição. E depois agora quero passar a palavra ao William Saraiva, que vai falar sobre inovação e sustentabilidade, novidades e tendências no universo da pintura, que é um dos temas que vamos mais abordar no fórum. Muitas graças e estou à disposição para alguma dúvida. Gracias, María José. Muchas gracias, Ainelo. Simplemente sabemos que está un poquito intermitente el sonido, pero para las personas que están en el chat ya pusimos el link de los premios, entonces ahí también lo pueden encontrar. Luego cuando enviemos las memorias se los volvemos a enviar. Y William, te doy la palabra ahora sí para que continúes. Muchas gracias. Buenos dias a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, porque vou falar em português, por isso temos a tradução simultânea aqui no link. Gostaria de agradecer primeiramente a Agnello, a Paint Pintura, pelo convite em participar dos fóruns, especialmente esse fórum que vai acontecer em novembro, que eu julgo ser um dos mais importantes. Agradecer Maria José por viabilizar esse evento, que é de extrema importância para nós aqui na América Latina, e vou compartilhar agora a apresentação. Todos veem? Vem, Maria José? Perfecto. Sim? Ok, perfeito. Então, vamos falar sobre inovação e sustentabilidade, o que temos de novidades e tendências no universo das tintas, não só aqui na América Latina, mas também no mundo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu atuo no segmento de tintas há aproximadamente 30 anos, em grandes companhias aqui no Brasil. Eu estive coordenador do CB164, que é um comitê técnico que discute normas, a elaboração de normas na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde pude contribuir na coordenação do grupo de trabalho para a elaboração de normas com muita relevância técnica, como rendimento, como
resistência à abrasão, as normas de especificação que foram necessárias para a criação de um arcabouço técnico na estruturação do Programa Setorial de Qualidade. Em 2022, eu resolvi montar a empresa de consultoria W2S para que pudesse oferecer ao mercado know-how, parceria e tecnologia no desenvolvimento de novos produtos, na parte de ESG e monitoria na área de inovação técnica, ajudando nossos parceiros a atingir seus objetivos. Hoje vamos falar, então, de um pouco dos dados do mercado, né, aqui nosso, da América do Sul. Vamos entrar no detalhe de como funcionam os revestimentos funcionais. Então, a gente vai dar uma pinçada, a gente vai passar em cada tema, né, falando de revestimentos funcionais, os revestimentos self-healing ou os revestimentos de autocura. Em seguida, vamos falar um pouco sobre tintas fotocatalíticas, né, que absorvem aí os gases nocivos, principalmente aí nas grandes cidades, nas grandes capitais do mundo, os revestimentos de isolamento térmico. Depois vamos falar um pouco da inteligência artificial aplicada na formulação de produtos. Isso é um tema que vem sendo muito discutido nas grandes universidades. Passar por economia circular, que é outro tema, né, junto com matérias-primas de fontes renováveis, extremamente importante. Foi um tema muito discutido no último congresso na Alemanha, que também foi discutido no último congresso no China Code. Então, a gente vai passar por esses 8 tópicos, com esses 7 principais pontos que são relevantes, que a gente destaca como as tendências no nosso segmento. Então, o mercado de tintas aqui na América do Sul está posicionado para atingir aí por volta de 11 bilhões de dólares até 2027, né, com uma taxa de crescimento por volta de 2,5%. Né? Esses dados a fonte é o Hacks Yamaga Associates, eles estão presentes aqui na nossa live. É uma empresa de extrema importância aqui no Brasil, né, que disponibiliza esses dados macroeconômicos aí do nosso setor. Né? Então, os fatores que são influenciadores de crescimento, né, o crescimento habitacional, né, existe uma demanda muito reprimida na área habitacional, não só no Brasil, mas também nos outros países aqui da América Latina, um crescimento contínuo da indústria de investimento em infraestrutura. Isso também é algo de muita carência aqui na nossa região. O aumento da demanda mais qualificada de consumo. Então, o consumidor ele passa de consumir, ele deixa de consumir aquele produto mais simples e passa a consumir um produto de melhor qualidade. E o aumento da população de classe média. Né? Então, com a preocupação em ter suas habitações sempre mais limpas, mais higiênicas, né, protegendo sua família. Esses são os principais fatores que influenciam o crescimento no nosso mercado. Então, aqui, nesse gráfico, nós retiramos o mercado brasileiro, né, porque ele não consegue ser representado aqui na escala gráfica, né, no crescimento contínuo, mas a gente pode visualizar aqui, então, o mercado da Venezuela com crescimento aqui, uma receita de 172 milhões de dólares ano, né, então, com uma taxa de crescimento muito, muito relevante. Bom, e aí a gente pode ver Bolívia, Paraguai, Equador, Peru, e aí com destaque aqui, que é nesse gráfico, é o país de maior receita de crescimento, não de crescimento, mas de receita, o mercado da Colômbia, né, com 1 bilhão 250 milhões de dólares de receita, né, com aproximadamente praticamente 450
milhões de litros de produção anual, que vem crescendo um mercado bem interessante. A Guiana, com a taxa de crescimento muito elevada, por cerca de 13% ao ano, mas com o mercado um pouco menor, né? Por isso que cresce mais. E a Colômbia está se consolidando, né? A posição como o segundo maior mercado da América do Sul e o terceiro aqui na América Latina. Falando um pouco dos recobrimentos funcionais. Então, não é novidade que nós convivemos com um problema muito grande aqui na América Latina, problemas muito comuns aqui na nossa região, relacionado ao nosso clima, com problemas com inseto, né, que é uma ameaça à saúde humana. Então, você tem muito problema de dengue, muito problema de zika, muito problema de chikungunya, né? Então, isso é tão comum não só aqui no Brasil, mas também nos outros países nossos aqui vizinhos. Então, o pessoal da Colômbia, isso não é novidade, que é um tipo de doença tropical que a gente sempre vê nos canais aí de comunicação. E no Brasil, especificamente, a gente vem passando por um surto, né, de dengue. Então, agora o governo começa com uma campanha de vacinação para diminuir aí o impacto. E como nós, do segmento de tinta, podemos contribuir, né? Então, a gente vai falar de muitas novidades hoje, e eu trouxe esse porque atinge, é um revestimento funcional que atinge diretamente a saúde pública, e que nós, do mercado de tintas, podemos contribuir, né? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo. Foi feito um desenvolvimento de um revestimento que você faz uso de uma molécula específica, e essa molécula, né, como a gente pode ver, ele tem a função de não só repelir o mosquito, mas quando o mosquito entra em contato com o revestimento, ele morre. Esse é apenas um exemplo que eu trouxe para mostrar que essa é uma técnica relativamente antiga, a técnica de encapsulamento desses ativos, né? Se estuda isso no nosso mercado desde a década de 80, mas que atualmente já existem vários produtos funcionais espalhados pelo mundo. A Asia Painting, na Índia, tem esse produto já disponível. Europa, na Alemanha também, a gente vê já alguns produtos com essa funcionalidade. Então, apesar de ser uma técnica relativamente antiga, mas a gente vem, nós, responsáveis por pesquisa e desenvolvimento no segmento de tinta, a gente vem conseguindo tornar essas pesquisas realidade e tornar essas pesquisas, de fato, um produto que consiga não só cumprir a função de pintar, de trazer cor ou de proteger a superfície, mas também de proteger a saúde humana. Essa é uma tendência muito grande que a gente percebe nos principais congressos no mundo,
que são chamados os smart coatings, né? Outro exemplo que a gente identificou como tendência no mundo são os revestimentos virucidas, os revestimentos no qual você também tem ativos nanoencapsulados, né? Então, aqui neste caso, foi muito trabalhado na época da pandemia, mas existem vários ativos para combater vários tipos de vírus, né? Que quando o vírus específico entra em contato com o revestimento, o vírus morre. Então, são revestimentos muito funcionais, indicados especificamente para clínicas, para os hospitais, né, para centros cirúrgicos. E aí, essa é a principal ideia, tornar o revestimento, de fato, funcional. Quer dizer, de novo, o revestimento deixa de não só cumpre aquela função primária de cobertura e de cor e de proteção, mas também de proteger a saúde humana. Essa também é uma tendência que ficou muito acentuada na época da pandemia, em função aí do Covid, principalmente para revestimentos, para pintura de locais fechados, como, por exemplo, aeronaves. Então, você já tem patentes, né, de grandes corporações com esse tipo de produto. Então, esses são exemplos. Aqui a gente tem vários ativos que desempenham essa função, como os compostos à base de prata, à base de cobre, né? O pessoal do Chile tem bastante trabalho nesse sentido, os ativos à base de zinco. Então, vários produtos que podem ser utilizados para desenvolvimento desse tipo de produto, né? Os revestimentos hospitalares, as tintas limpas. Aqui a gente mostra uma outra grande tendência na área de inovação de produtos, que são os chamados revestimentos self-healing, ou os revestimentos autorreparadores, ou revestimentos de autocura, né? Esse é um tipo de tecnologia jamais utilizada em tintas de repintura e também em tintas industriais, né? Que você utiliza nanoencapsulados, aditivos nanoencapsulados, e quando esse revestimento, quando esse filme sofre uma lesão, essas nanocápsulas elas se estouram e acontece um processo de fusão. E aí a recuperação do filme. Isso também nós do segmento de tintas, a gente já vem estudando isso há aproximadamente uns 10 anos, 10, 15 anos, e isso, de fato, tem sido aplicado nos revestimentos para automóveis e também para sistemas industriais. E aí você tem algumas formas de ativar esses sistemas de autocura. Uma delas, uma forma disso acontecer, com o uso do calor, né? Quando você tem uma danificação, quando você danifica o filme, o próprio calor da atmosfera já é responsável por ativar essa recuperação do filme. Okay, as you can see, this is freshly coated about 15 minutes ago. You can see the scratches we induced into this Revivify coating. Now I'm going to take the heat gun. We're going to keep this Revivify coating up, self-heal these minor imperfections here. Presto Magico, like a magic wand. Even on a hot day in the summer, you park your car outside and the scratches will disappear. Look at that. How cool is that? Very cool.
é simplesmente perfeito, né? Quando você utiliza a tecnologia a seu favor. Ou seja, neste exemplo que a gente acabou de ver, você consegue recuperar uma pintura simplesmente com o uso da temperatura, sem a necessidade de refazer uma pintura. Então, é possível atribuir uma funcionalidade ao revestimento, você consegue melhorar a percepção de qualidade, você agrega valor, né? E você faz do revestimento, de fato, um revestimento completo, né? Não só pensando em cor ou em cobertura, mas também em trazer um atributo funcional, né? Isso é o que a gente vem estudando no mundo inteiro. Aqui eu vou trazer um outro exemplo de pinturas fotocatalíticas. Esse é um exemplo que eu particularmente sou fã. Eu acho dos últimos grandes trabalhos que eu venho acompanhando no mundo, esse é um dos trabalhos mais fantásticos que eu já presenciei, porque ele não só cumpre a função de ser uma tinta, ou seja, agrega cobertura, agrega cor, né, protege a superfície, só que, neste caso, ele protege a vida humana, porque quando a gente observa, isso também é fato notório, as grandes capitais do mundo têm sofrido muito com a questão insalubre, do ar insalubre. O ar que as pessoas respiram estão insalubres. Isso em função da poluição, né? Isso é muito comum, não só aqui em São Paulo, mas em Bogotá, nas grandes capitais do mundo. É comum você viver numa cidade que você tem uma certa dificuldade de respirar. E o que esse revestimento pode fazer para ajudar? Bom, o que a gente tem trabalhado nos grandes centros de pesquisa no mundo é no desenvolvimento de um aditivo, né, que, quando colocado na tinta, ele fica na superfície do filme, né, extraindo todo o CO2 ou NO2 ou os gases mais prejudiciais. Eles reagem com esse aditivo, retirando o monóxido de carbono, o dióxido de carbono do ar. Bom, em resumo, o que esse revestimento faz é basicamente o que as árvores fazem, né? A grande função de uma árvore é transformar o dióxido de carbono em oxigênio. Nesse caso, ele não transforma em oxigênio, mas ele retira os gases poluentes. Então, é uma característica assim nunca antes vista, né? Essa capacidade de catalisar reações químicas na presença da luz, retirando o dióxido de carbono da natureza. Você imagina o que isso pode ser nas grandes capitais, né? Que você não consegue plantar árvores, né? Então, no lugar de árvores, você simplesmente pinta uma parede e torna o ar daquela região mais puro, mais limpo. Já existe tinta com esse apelo. Então, as principais características e benefício dessas tintas fotocatalíticas é a purificação do ar, é a autolimpeza, porque ela tem uma característica de ser autolimpante na presença da chuva, a inibição da proliferação dos micro-organismos, né? São aplicações versáteis, ou seja, não requer nenhuma... É uma tinta visualmente convencional, e que tem uma contribuição muito grande para a sustentabilidade, né? E são tintas duráveis. Esses são os principais atributos das tintas fotocatalíticas. Existe um projeto de uma instituição chamado Converse City Forest, que é uma ação global que essa instituição vem fazendo em várias capitais do mundo, aplicando essa tinta e fazendo testes com as medições de dióxido e monóxido de carbono. Então, segundo a Converse, que é a empresa responsável pelo projeto,
qualquer superfície revestida com esta tinta torna-se uma superfície purificadora do ar ativo, que ajuda a proteger as pessoas de gases nocivos. A tinta faz o papel de árvores em lugares que elas não podem crescer. Então, já no Brasil, em 2020, o Brasil recebeu o primeiro mural dessa tinta ecológica, né, numa via aqui em São Paulo, muito famosa, que tem o nome de Elevado Presidente João Goulart, a gente conhece aqui no Brasil como Minhocão. Um painel foi pintado e o pessoal tem feito as medições, e a estimativa dessa pintura, desse grafite, é que seja equivalente a 750 árvores. Isso quando a gente calcula a quantidade de gases tóxicos que ela consegue retirar da natureza. Isso é uma realidade. Não só no Brasil, mas também em outras capitais. Isso também foi feito um mural em Lima e também um outro mural em Santiago. Aqui eu trouxe só 2 exemplos, mas também foi feito um mural desse em Roma. Na verdade, foi pintado um túnel, e aí foi a partir desse trabalho que foi ampliado nas outras capitais, né? Então, tem outras cidades no mundo aí também participando desse projeto. Aqui uma outra tecnologia que eu também gosto muito, que é do isolamento térmico. Esse é um mercado também que eu acho que vem muito de encontro com o que está sendo discutido no mundo, né? A gente pode até discordar da forma com que os cientistas fazem esse tipo de trabalho com relação ao aquecimento global, mas o fato é que existe, né, está claro, essas ondas de calor atingindo várias regiões do planeta. Aqui em São Paulo também não é diferente, tenho certeza que aí em Bogotá também não, da gente passar por ondas de calor. Bom, aqui é mais uma oportunidade para nós do segmento de tintas, né? Os revestimentos têm um propósito de isolamento térmico. Esse é um mercado gigantesco nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil, especificamente, a gente vem observando a aplicação dessa tecnologia em vários segmentos. Então, hoje, você pode pintar um telhado de uma fábrica, de um galpão, de qualquer que seja a infraestrutura, e você consegue reduzir até 12 graus na temperatura interna, quando comparada com a temperatura externa, né? E você consegue fazer uso não só de pigmentos brancos, mas também de pigmentos coloridos. Aqui está um exemplo da utilização das tintas refletivas, né? Então, no Brasil tem se usado muito essa tecnologia para melhorar o controle da temperatura de armazenamento de grãos, né? Então, os grãos, quando armazenados, ele tem uma temperatura ótima para que ele não se degrade. Então, tem muita empresa, muitas cooperativas agrícolas fazendo uso dessa tecnologia para aumentar o tempo de armazenamento desses grãos, né? Com essa capacidade que o revestimento fornece de reduzir até 12 graus de temperatura.
como eu disse, esse tipo de revestimento ele não está disponível somente na cor branca. Já existem os pigmentos no qual eles refletem a luz no infravermelho, então ele mantém a superfície fria mesmo utilizando cores. Então, é possível fazer uso desses pigmentos e também os pigmentos metálicos, que têm uma alta reflexão da luz. Aqui um tema que eu particularmente gosto muito, o uso da inteligência artificial para a formulação de tinta. É sabido que esse tema ele domina as universidades hoje, os grandes centros de pesquisas, está sendo estudado em todas as áreas, né? Tintas, eu acho que, inclusive, a gente está iniciando, tem outras áreas que se estuda com muito mais afinco o uso da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, se usa muito no mercado agro, na produção de gado, de corte, como o gado leiteiro. Então, se consegue monitorar a saúde do animal com uma precisão nunca antes vista. Você consegue ter uma precisão muito melhor, rastreabilidade de uso de medicamento, de tudo. E na área de tinta, uma empresa da Universidade Americana desenvolveu um aplicativo com uma quantidade de dados massivo, né, com uma tecnologia generativa, no qual você consegue fazer a otimização de fórmulas, tudo em simulação virtual, né, com uma personalização voltada para a sustentabilidade e com uma redução de erros e experimentação. Porque acho que todos nós aqui concordamos que no nosso mercado ainda existe muita tentativa e erro. A combinação de 10, 15, 20 itens numa fórmula em busca de uma determinada característica nem sempre é simples. Muitas vezes a gente precisa elaborar 5, 10, 15 protótipos para a gente chegar naquilo que a gente deseja. E é muito difícil combinar várias características com o custo, com a sustentabilidade. Então, o que essa empresa fez foi montar um banco de dados com todas as estruturas químicas disponíveis hoje no mundo e que, a partir dessas informações, você consegue gerar uma simulação mesmo antes de ir para a bancada. Então, você consegue fazer uma simulação da quantidade de protótipos que você poderia fazer e quais as características esses protótipos poderiam ter, né? E aí, a partir daí, você toma a decisão e escolhe os protótipos que mais se alinham com o objetivo do projeto. Então, essa é algo que vem sendo também muito estudado e que a gente precisa fazer uso dessas ferramentas para a gente encurtar os tempos de pesquisa, de desenvolvimento de produto. Aqui um pouco sobre economia circular, que também é uma grande tendência no nosso segmento. Não é nenhuma novidade que existe um esgotamento dos recursos naturais, uma geração acentuada de resíduos e poluição aí dos oceanos, de tudo. O impacto climático está muito alto. Então, a gente tem as cadeias de abastecimento frágeis, o custo crescente do descarte, né, e melhorar a eficiência no uso dos recursos. Então, o princípio da economia circular é projetar os resíduos. A gente não pode simplesmente, quando estamos na fase de desenvolvimento de produto, deixar de pensar na geração de resíduos. Então, a gente não... A forma de desenvolvimento de produto, ela deixou de ser uma economia linear para uma economia circular. Ou seja,
aquilo que é resíduo, ele volta para a indústria como matéria-prima. E isso é muito comum quando você faz a interligação de áreas. Quando a gente busca ou quando a gente conversa com outras áreas, outros segmentos, é possível buscar matérias-primas que para outros segmentos são resíduos e, no nosso caso, os nossos resíduos podem virar matéria-prima, pode virar insumos para outros segmentos. Qual um exemplo prático disso? Os nossos resíduos podem virar matérias-primas para a indústria cimenteira, né? É muito comum usar os nossos resíduos na queima e na produção de cimento. E a gente consegue usar embalagens também que foram recicladas e daí diminuir a quantidade de resíduo. A gente está acostumado a pensar assim: você extrai a matéria-prima da natureza, fabrica o produto, alguém compra, consome e joga fora. Tem sido assim desde a Revolução Industrial, o que permitiu aumentar o nosso conforto e tirar muita gente da zona da pobreza. Acontece que com o tempo, os recursos vão acabando, fica mais caro de produzir, o meio ambiente fica mais poluído, emitimos mais gases estufa e a população não para de crescer. Ou seja, uma hora a conta não vai fechar. Por isso, a partir dos anos 2000, começou uma nova forma de pensar a economia. Você não precisa mais possuir algo, mas apenas ter o acesso. E muitos serviços estão indo nessa direção com a ajuda da tecnologia. Olha, por exemplo, o Airbnb, que compartilha casas e apartamentos, ou os aplicativos de corrida, em que você não precisa ter um carro para ir de um lugar para o outro. E tem ainda os espaços de coworking, onde você compartilha um lugar para trabalhar. A ideia aqui é mudar a forma como a gente pensa a economia. E para a indústria não é diferente. O princípio da economia circular é a gente deixar para trás aquele modelo tradicional de extrair, usar e jogar fora. Ou seja, ao invés de extrair, você vai usar e depois você vai reciclar e reintroduzir esse material na produção de um novo. A ideia é que nenhum componente seja encarado como lixo, e sim como matéria-prima para ser utilizado de novo. Assim, a gente tira o descarte de fora do processo e todo mundo sai ganhando. O cliente vai ter a segurança de que ele está comprando um produto que foi pensado considerando o meio ambiente, que ao final da vida útil dele vai ser reciclado e reinserido, não vai parar num aterro sanitário. Que muitas vezes você aumenta a produtividade da empresa apenas com mudança de processo, com reuso de matéria-prima, evitando desperdícios de água, de energia. Quer dizer, isso é o que faz a economia ser circular. Só na Europa, a economia circular já reduziu custos com materiais em até 630 bilhões de dólares por ano. E a previsão para 2030 é que sejam criados mais 600 mil empregos e que se reduz os gases de efeito estufa em até 4% ao ano. Aqui no Brasil, mais de 75% das indústrias desenvolvem algum tipo de economia circular. A reciclagem ela é extremamente importante, porque ela é um primeiro passo da cadeia, evitando que resíduos vão parar em lixões ou em aterro sanitário. Porém, o que a gente busca é dar um passo além. Não somente reciclar, mas além de reciclar, buscar soluções para reintroduzir esse material reciclado nos nossos próprios produtos. Esse processo é chamado de logística reversa e envolve um redesenho de todo o processo. Afinal, também é preciso pensar em como recolher e remontar os produtos. Essa empresa de impressoras, por exemplo, está nesse caminho. Ela recolhe as impressoras descartadas, derrete as peças de plástico, que são transformadas nesse filamento que depois é picado, virando peça de novo. A nossa resina reciclada consegue ser mais barata do que a resina virgem. A mensagem que a gente quer deixar é que é possível construir produtos de forma mais sustentável, é que é possível realizar parcerias com a sociedade civil, com as comunidades. Então é isso que nós precisamos agora, desenvolver com os empresários, com a sociedade, essa consciência de que você precisa, na realidade, reduzir os custos, reduzir o uso desses bens, para que o futuro seja muito mais promissor. E aí, no nosso segmento de tinta, a gente tem algumas oportunidades, né? Então, a gente pode trabalhar com a reciclagem das embalagens, o reaproveitamento de resíduos de produção, a recuperação de solventes,
inclusive considerando o custo, que não é um custo baixo, o desenvolvimento de tintas biodegradáveis, a produção de just-in-time. Então, tem vários pontos aí que a gente pode trabalhar considerando a economia circular. Pensando nisso, foi feito um projeto com a empresa Gera, focado na utilização de óxido de ferro natural. Todos sabemos que o óxido de ferro ele tem duas origens, ou os óxidos de ferros naturais, que são extraídos da natureza, ou os óxidos de ferro sintéticos, produzidos a partir do ácido carbono com os ácidos, ácido sulfúrico principalmente. Foi feito esse trabalho junto com a empresa Agera, que é do grupo Vale, então um projeto chamado PEC, no qual foi utilizado o minério, que normalmente é utilizado na fabricação de aço carbono, porém, esse minério tem um conteúdo de ferro muito mais baixo, um conteúdo de ferro por volta de 50%, e foram feitas várias tintas para entender como se comportariam com a utilização desse minério. Então, aqui é um exemplo, então é possível observar que no caso da tinta de piso, houve um ganho muito expressivo de rendimento, um ganho muito expressivo de cobertura, e aqui não está, mas também foi observado o ganho de lavabilidade, e esse material é um material que, para o segmento de mineração, é resíduo. Em função da sua baixa concentração de ferro, baixa para eles, eu estou falando algo em torno de 50% de óxido de ferro natural, para nós é alto, para eles é muito baixo, porque quando dá produção de aço carbono, você precisa ter uma pureza por volta de 99% na produção do aço carbono. E aí, o que acontece é que a Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo, considerando o compromisso que eles têm com a sustentabilidade, eles criaram a Gera, que é uma empresa voltada para projetos e utilização, transformação dos recursos naturais que seriam descartados em matéria-prima. Esse trabalho já foi feito tanto no segmento de revestimento cerâmico, como também tinta. E foi apresentado no Congresso da Abrafat, no ano passado, e agora eles vão começar a disponibilizar esse material para as empresas que têm o interesse em aumentar a utilização de matérias-primas oriundas aí de economia circular. Aqui eu trago um pouco também, que é o último exemplo aqui nosso, eu também já está aqui 40 minutos falando, aqui é o último item que a gente finaliza aqui nossa apresentação de hoje, são as matérias-primas de fontes renováveis. Esse é um tema de extrema importância, é um tema que está sendo muito discutido na Europa e também nos Estados Unidos. Você tem selos que garantem que essas matérias-primas têm origem de fonte renovável, que são carbonos renováveis, então elas são extraídas ou produzidas a partir de recursos naturais que se regeneram naturalmente ao longo do tempo. Então, são matérias-primas renováveis, com uma abordagem sustentável, que contribui aí, para a preservação dos recursos naturais. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, diferenciando o que é materiais de base biológica e materiais biodegradáveis. Nem sempre materiais biodegradáveis são de base biológica. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter um material de base biológica, mas que eles não se biodegradam. Então, existem normas hoje no mundo. Você tem a norma europeia 16785, que define o percentual de base biológica em um determinado produto, e também tem a norma que define se o material é biodegradável ou não. Esse é um tema muito importante de ficar claro o que é uma coisa ou é outra, porque ainda existem muitas dúvidas com relação a isso. E o que eu trago aqui para vocês
são exemplos de tintas, né, de produtos que já utilizam esse conceito. A própria Luxens, né, uma marca reconhecida já mundialmente, já tem materiais à base de ingredientes de origem natural, né? Então, as principais características das matérias-primas de fontes renováveis incluem a sustentabilidade, a baixa pegada de carbono, a versatilidade, o custo-benefício, que também não adianta a gente pensar em matérias-primas de fontes renováveis com custo inacessíveis. Elas precisam ser acessíveis, né? E, como eu disse, já existem normas que definem esses padrões. Aqui eu trago alguns exemplos do que a gente já tem espalhado aqui nas Américas, né? Aqui na América Latina. Essa é uma empresa brasileira que foi a primeira a ser certificada pelo Ministério da Agricultura, o Ministério Americano de Agricultura, com um selo de produto de base renovável, né, de fonte renovável. Então, é um produto, esse é uma matéria-prima, um coalescente, que ele tem 97% de carbono renovável. O que isso significa? Ele é um coalescente que não é fonte petroquímica e que ele é produzido a partir de vegetais, né? Então, a partir de óleos vegetais, se produz esse coalescente. Então, isso para mostrar que sim, é possível, que sim, já existe matérias-primas com esse apelo, né? Que sim, é possível fazer tintas mais amigáveis com a natureza. Então, existem outros exemplos, né? Esse é um que eu trouxe aqui de coalescente, existem surfactantes também verdes que têm esse apelo, né? Outro exemplo aqui que eu trago para vocês é um espessante de também base vegetal, é um espessante produzido a partir da celulose, a partir da polpa da celulósica, sem adição de produtos químicos, é só um processo físico, que ele é utilizado como um espessante, e percebe na foto cinza de baixo que quando você faz a dispersão desse produto em água, ele abre as fibras, porque as fibras são todas juntas umas às outras. Quando você faz essa dispersão, essas fibras se abrem e geram uma rede tridimensional de suporte às cargas e toda a parte sólida da tinta. Então, ele atua não só como um espessante no aumento da viscosidade, mas também como antissedimentante. E um material puramente inerte, natural, derivado de celulose, né? Então, você tem grandes empresas, aqui eu trouxe dois exemplos, uma empresa europeia e uma empresa brasileira, que já tem esse produto disponível, né? E que deve fazer o uso para melhorar o índice de matérias-primas renováveis aí em sua formulação. Então, ele tem exatamente esse comportamento, né? Ele tem um comportamento com uma boa tixotropia, ele tem esse comportamento, à medida em que você vai cisalhando, ele vai perdendo a viscosidade, mas ele recupera essa viscosidade quando em repouso. Então, ele tem exatamente esse comportamento aí embaixo do cisalhamento. Você cisalha, ele cai a viscosidade, depois, quando ele está em repouso, ele recupera essa viscosidade. Então, isso para nós que trabalhamos com tintas é extremamente importante. Eu tenho visto a aplicação desse material muito em tintas elastoméricas, tintas com alta resistência à taxa, para melhorar a recuperação, né? Então, isso tem sido muito trabalhado nesse segmento, mas que também pode ser utilizado em tintas de alto PVC para evitar o mold cracking, ou tintas premium para melhorar a resistência à abrasão, enfim. São dois exemplos, né, de matérias-primas de fontes renováveis que a gente tem aqui hoje, mas, obviamente, existem outras aí que tem muita gente trabalhando nesse tema. Bom, gostaria de agradecer novamente, nós chegamos aqui ao fim da apresentação,
E caso alguém tenha interesse na apresentação, tá o nosso QR Code, basta acessar e baixar a apresentação. E eu fico aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha interesse em conversar em algum tema específico, eu estou à disposição. William, muchas gracias. Agnello, muchas gracias. Ahora pues Gracias. abrimos el espacio en caso de que tengamos preguntas también. Pueden levantar su mano o pueden abrir el micrófono para hacer sus preguntas. Bueno, no veo manos levantadas por el momento. En todo caso, esta presentación pues, fue grabada, entonces vamos a enviar la grabación, les vamos a compartir las presentaciones, recordar también la invitación pues, a participar en el foro de Paint y Pinturas que va a ser en noviembre. Cualquier inquietud que tengan frente a este tema también pues, me pueden contactar directamente y acá pues digamos que tenemos el puente con Agnello y con William. Entonces, bueno, no sé si no hay preguntas y si no hay manos levantadas. Agnello y William, les doy la palabra también para que cerremos y muchas gracias por su apoyo. Acá estoy viendo en el chat una pregunta que dice, en el tema de estampación, ¿hay alguna solución sostenible? Es para William. Estás en silencio. Agora sim. Sei que tem alguns trabalhos sendo feitos nessa área, que posso depois encaminhar por mensagem, por e-mail, mas não consigo falar agora. Mas existem trabalhos nessa área, sim. Posso encaminhar depois por e-mail. Ok, perfecto. Não, e a gente pode fazer, na verdade, né? La verdad es que ahora tenemos un resumo de lo que nosotros vamos a presentar en foro y nosotros podemos llevar estas demandas durante el foro, sí. Entonces tenemos más informaciones a respecto de innovaciones, podemos hablar sobre grafeno también, que es un tema muy interessante, outros, né, William? Perfeito. Sim. Grafeno também é uma tendência que tem muitas empresas grandes trabalhando em grandes centros de pesquisas no mundo. Podemos levar para o fórum em novembro. Sim. William, desculpa. Não, é Listo, isso. buenísimo. Listo. Eu gostaria de reforçar que as pessoas, os profissionais, acessem o link de encuesta para que responda quem são os principais empresas de Colômbia, os provedores, as indústrias de pinturas e também as personalidades do setor. É muito importante para que tenemos un grande evento de una cena y una grande celebración y ceremonia de premiación el día 21 de noviembre en Doubletree by Hilton, ¿sí? Súper. Listo, buenísimo. Igual, pues este link también lo vamos a estar compartiendo ya con las memorias para que también ustedes nos apoyen y bueno, no sé si no hay más preguntas, entonces yo creo que acá finalizaríamos nuestra charla del día de hoy. Agradecerles, William y Agnello, por todo y a todos ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Que estén muy bien y bueno, cualquier cosa ahí estamos en contacto. Feliz día. Perfeito. Feliz días para ustedes. Buena semana. Lo mismo. Feliz días. Muchas gracias.